Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, você já sabe, né? Baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, resgate é o tema da nossa temporada. Estamos batendo aqui um papo muito profundo, muito legal, a respeito das cenas finais da vida de Jesus. Seria bom, faria bem, diz uma escritora cristã chamada Ellen White. Ela diz, faria bem a gente meditar, separar um tempo diariamente para meditar, para refletir, para deixar a imaginação fluir nas últimas cenas da vida de Jesus aqui neste mundo. No momento do ápice da sua entrega e, sobretudo, deste plano para nos salvar, de como ele foi vitorioso nesse grande conflito entre o bem e o mal e garantindo a mim e a você a certeza da vida eterna aqui e para quando ele voltar também. Bom, eu tenho a alegria de poder receber conosco aqui mais uma vez eles que estão abençoando a gente ao longo desses últimos episódios. Ela tá aqui, gente, ela gosta de sala de aula tanto que ela tá em casa agora, viu? Porque meu pai é professor de matemática, na verdade ela tem uma missão bem maior no momento, né? Cuidar de 3 filhos. Ela cuida também aí do Maraleb. Maraleb, falei certo? Falou. Maurício, brincadeira, um abraço pra vocês aí, tá bom? Um abraço pros jovens também da igreja, aquela líder de jovens também lá na igreja do Jardim. Flórida! Nossa, aqui é chique, hein? Flórida, ai que da hora. Forte abraço aí pra vocês também. Sua diretora é incrível, viu? Uma bênção poder ter ela aqui com a gente. Mais uma vez, bem-vinda, Fabiana, ao podcast No Contexto. Obrigada, pastor. Obrigada pelo convite. Também quero mandar um beijo lá para meus filhos, né? Pro meu marido, que eu não mandei, né? Da última vez. Mandar um beijo para ele. Escapa que eu tô lá em casa, viu? E eu estou incumbida de falar dessa pessoa incrível, né? A gente já é amiga, a gente já se conhece, já teve muitas conversas profundas, muito bom sempre. Altas viagens. Também. Fomos para Brasília, muitas horas num ônibus. E ela, né, um ano em missão, que eu tenho um orgulho de falar que minha amiga é missionária. E ela tá solteira, viu, gente? Então, procurem lá no Instagram. Eu vou repetir de novo, tá? Se for para abençoar, procura. Se não for, tá repreendido em nome de Jesus. Amém. Essa é minha amiga Nath. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. É sempre um convite maravilhoso, né? E tô aqui mais uma vez com esse querido amigo também, que agora a gente já é amigo, cara. A gente é parceiro. Meu irmão. Entendeu? O podcast é legal, mas o melhor é o podcast depois do podcast. Não é? Altos assuntos paralelos, sensacional. Tô aqui com meu amigo Lucas, que é fera, cara, em sonoplastia, tá lá. Tá aqui com a camiseta da 4ª região, entendeu? E é isso. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Gente, obrigado pelo convite, tá? É sempre um prazer estar com vocês, conversar com vocês, falar da Bíblia com vocês. É algo que eu amo. Assuntos paralelos também eu gosto muito, então a gente viaja bastante aqui nos bastidores aqui, mas tô muito feliz, tá? Então tô muito ansioso, muito animado, e o tema dessa lição vocês vão ver que tá incrível, tá sensacional. E claro, a gente não tá sozinho aqui, estou com o nosso querido pastor, sensacional, pastor Leão aí com a gente aí, sempre trazendo os conteúdos mais incríveis aí. Obrigado, pastor, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Lucas, por estar aqui com a gente aqui, tá? Obrigado mais uma vez pela exposição de estar aqui abençoando a gente. Tá sendo muito legal poder gravar esses episódios com você também, com a Nath, com a Fabi. E vamos lá, né? Vamos agora mais uma vez. Antes disso, não esquece, nosso conteúdo está sempre disponível aí no início de cada semana, beleza? Você procura lá no canal da Paulista Sul, canal do YouTube, e procura por podcast No Contexto. Simples assim. Lá você encontra o podcast da semana, sempre liberado no início de cada semana. Deu sábado, início da semana ali, terminou a escola sabatina, até aquele almoção, 2 da tarde, já vai estar lá disponível ali para você compartilhar com seus amigos, com a sua classe também da Escola Sabatina Jovem, beleza? E também você acompanha esse conteúdo aí, os bastidores da semana, os cortes da semana, em nosso perfil do Instagram, Jovens Adventistas APS. Lembrando que esse podcast, esse conteúdo está acessível a todo mundo aí, aqui de São Paulo. Um forte abraço para os jovens aqui da Paulista Sul, pessoal aqui também da AP, da Paulistana, que são jovens aqui de regiões administrativas aqui da cidade de São Paulo, pessoal da Paulista Leste, saudade de vocês, e também aí, todo o estado de São Paulo, Brasil e mundo que acompanha esse podcast de algum lugar aí, muito obrigado. Não esquece de compartilhar também com alguém que você conhece, com alguém que você ama esse conteúdo. Se ele tem te abençoado, não deixe de compartilhar, beleza? Eu quero pedir aqui para o Lucas começar o nosso bate-papo hoje com oração, pedindo a bênção de Deus, igualzinho na tua classe, na Escola Sabatina, pra gente conversar sobre o tema de hoje que tá fantástico. Ora com a gente. Vamos lá.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado, Pai, porque nós sentimos o Teu Santo Espírito e a Tua presença, Senhor. Amém. Fique conosco agora no estudo dessa lição, que ela possa ser abençoada e possa abençoar as pessoas que estão nos ouvindo também em casa, Senhor. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Brigadão mais uma vez, tá, Lucas? Vamos lá, o tema de hoje tá aqui na tela: remorso e arrependimento. Talvez é um dos momentos assim, mais fortes, né, da Bíblia, porque a gente começou falando de reações, Jesus lá no ressuscitando Lázaro, quantas reações aconteceram naquele momento, né? E aqui também não é diferente, tanto no início do seu sofrimento, né? Ali se abre aquele momento, como também especialmente no momento em que Jesus entrega a sua vida, decide entregar a sua vida, quantas reações, quantas coisas aconteceram, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui, e nós queremos conversar sobre esse, que quem sabe seja uma das principais lições e sentimentos que assim, permeiam aquela situação: remorso e arrependimento, a diferença dessas duas coisas e o que é que Deus espera da gente. Tema de hoje: remorso e arrependimento. Eu vou ler o texto aqui, que está aqui no capítulo 27, vou ler a partir do verso 1 e vou descrever aqui um momento que envolvia diretamente a Judas, né? Esse personagem épico, né? Que se tornou sinônimo de traição, de alguém que não quis se arrepender ou que foi uma decisão extrema, né? Que foi tirar a própria vida. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, estou lendo o versículo 1 do capítulo 27, do povo, líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, né, que já havia traído ele antes, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Interessante que uma lição, a Bíblia deixa claro isso aqui. E com aquele remorso foi levado e impulsionado a devolver aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Imagina que impacto foi aquilo para Judas. E olha o que diz o verso 5, um dos registros mais tristes da Bíblia. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. E assim termina, né, a história, né, de Judas. Eu queria ouvir aqui vocês agora, né, porque a lição, ela, talvez das muitas reações que nós percebemos ali, essa seja uma das mais dramáticas, né, um final muito, muito, muito triste. Olhem para a tirinha da semana e impressões de vocês. Vamos lá, vai, Nath, manda bala. Bom, eu acho que o que eu tirei da tirinha e das minhas primeiras impressões também é que existe uma diferença muito clara, né, pastor, entre você ter remorso de uma situação, ficar remoendo aquilo que você fez de errado, e se arrepender de fato e se livrar daquela culpa, né? E aqui a gente tem claramente uma diferença, que as mentiras que colocaram sobre Jesus não comprovaram a culpa que ele tinha. Ele era inocente, e mesmo que as pessoas colocaram falsas testemunhas para culpá-lo nesse momento, nenhuma dessas coisas que eles falaram de fato eram verdades, né? As mentiras não culparam ele, né? E o interesse venceu a lealdade também. Judas, ele era um dos mais leais ali, né? Ele era um dos discípulos próximos, mas ele queria que Jesus tomasse uma atitude. Tudo que ele fez foi para que Jesus se sentisse pressionado o suficiente para que houvesse ali uma guerra, né? Houvesse ali, de fato, uma primeira atitude que ele sentia no coração que Deus deveria tomar. E tem o Pedro negando ali, né? Que a pressão revelou a fraqueza. Pedro foi fraco o suficiente. Ele era um dos mais próximos de Cristo, mas ele também sofreu essa pressão de as pessoas o reconhecerem como um dos seguidores dele e ele falar: não, eu não sou. E essa pressão toda daquele momento de tensão ali, né? Então, assim, a gente tem os dois extremos. O remorso de Judas e o arrependimento de Pedro depois dali da história, né? Há duas bifurcações diferentes da mesma situação, né? Legal. É isso.
Beleza, e aí, Lucas? Qual é a tua impressão, assim, olhando pra tirinha da semana aí? Pastor, eu olho pra essa tirinha aqui, eu vejo o ser humano, né? Em todas as suas falhas ali, os pontos que ele principalmente cai. A tirinha, ela vem falando que a inveja, ela não encontrou falhas. Você pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas se você tem inveja, ela vai te corromper por dentro. E a inveja, ela traz mentira, ela traz interesse. E muitas vezes quando você é pressionado, como a tirinha até faz aqui, assemelhando ali a Pedro, né? A pressão revela a fraqueza. Então, eu olho para essa tirinha aqui, eu vejo o ser humano, né? Um ser humano que não vigia, um ser humano que está desconectado com Deus. E é muito interessante como ela traz isso, né? Numa representação, né? A inveja não encontrou falhas em alguém que se achava perfeito, né? Mentiras não provaram uma culpa. Que culpa que Jesus teve para ser crucificado e julgado daquela forma? Diversas mentiras por pessoas que realmente tinham influência na sociedade para falar, né? Interesse venceu a lealdade, como a nossa querida amiga Nath também disse aqui, né? Judas, ele tinha um interesse, queria que Jesus se demonstrasse um rei terreno aqui nesse sentido, e ele por interesse próprio, por dinheiro, por ganância, porque Judas ele era ganancioso, ele vendeu a sua lealdade por 30 moedas de prata. E a última tirinha, que é a pressão revela a fraqueza, trazendo ali um pouco mais sobre Pedro. Aquele que deveria ser a rocha, né? Aquele que deveria ser o mais forte entre o grupo, quando foi pressionado, ele foi fraco. E muitas vezes a gente passa por esses momentos, e é nesse momento que a gente precisa vigiar, né? Como a gente falou na semana passada, nós precisamos vigiar e orar, estar conectados com Deus, para que essas falhas humanas, elas não sobressaiam ao Espírito de Deus que está dentro de nós. Boa. E aí, Fabi, tuas impressões? Vamos lá. Eu parei pra pensar assim que acontece várias coisas com a gente, né? E também tem várias coisas que a gente tem que tomar um cuidado a mais ali. Falou de inveja, de falhas, mentiras, culpa e interesse, falou de pressão, de fraqueza. E muitas vezes Satanás usa isso pra nos derrubar, na verdade, né? Porque a lição aqui fala sobre remorso e arrependimento, né? E muitas vezes a gente tá ali tentando esse processo, né? Entre o remorso e o arrependimento, e Satanás começa a nos culpar, levantar várias coisas para quê? Para que a gente não chegue ao arrependimento das coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vejo 4 histórias, né? Que ao decorrer da lição, a lição vai estar falando sobre eles. E o que a gente pode aprender com cada história. Sensacional. Bom, pra mim, eu achei bem legal essa mistura dessa tirinha, né? Geralmente ela tá focada só no episódio. Mas a gente viu aqui, na minha impressão, né? 2 grandes posturas, né? Atitudes, né? De um lado está Daniel, que passou, né? O texto de Daniel diz assim, olha, cara, ele não tinha nada de que acusar ele, vão acusar ele da sua fé. Sim. Né? E isso não foi capaz de levá-lo a pecar. Não deixou de orar, não deixou de ter as comunhão com Deus, né? Então a fidelidade de Daniel é uma coisa assim absurda, né? Ele vai para a cova dos leões e ele é fiel. Sim. Jesus, ele é fiel até a morte, né? Nenhuma mentira, nenhuma acusação, nada foi capaz de ser comprovado. Até no próprio julgamento, né? Herodes, Pilatos, né? Não tem culpa nenhuma. Então também as mentiras, elas não podem provar a culpa, né? Nem de Jesus, porque ele não tinha culpa, né? Nenhuma. E em contraste, tanto Daniel quanto Jesus, né? Você percebe um contraste muito grande, né? Sim. Entre Judas e Pedro. Só que tem um detalhe, porque a mim que mais incomoda, né? Que mais fico pensando, né? É que eram pessoas muito próximas a Jesus. É verdade. Então, significa dizer que nem sempre o fato de estarmos próximos a Jesus, ou até conhecermos Ele, né? É garantia que a gente também não vai fracassar, sim, também não vai falhar, ou, infelizmente, abrir mão, ou trocar a nossa lealdade, né, por algum interesse desse mundo, né, sucumbir a algum tipo de pressão, né, quantas vezes a gente não se omite, né, quando a gente precisaria tomar uma decisão, ou tomar uma postura. Então, Daniel, né, teoricamente, né, não estava convivendo com Jesus, não estava, né, vivendo com ele, ali, seguindo ele como os demais discípulos, né, mas através da oração, provavelmente estava muito mais próximo do que os discípulos que estavam caminhando com ele. Então a gente percebe que para a gente se manter realmente firme ao lado de Jesus, né, conectado a ele, mesmo nós não precisamos necessariamente estar seguindo os seus passos, né, literalmente. Como Daniel, a gente pode se manter firme através também da oração. Então eu vi assim esses dois contrastes, né, e uma reflexão para mim já particularmente, né.
A gente tem que fazer valer a pena esse privilégio que nós temos de conhecer tanto, né? A gente está aqui abrindo um panorama de tanta história, tanta coisa envolvida aqui, e a gente tem a oportunidade de conhecer tudo isso, né? E para fazer diferente disso aqui, que a gente está vendo já nessa tirinha. A lição começa falando, né, sobre essa realidade que Jesus ele foi condenado sem culpa. E a lição começa já com esses dois personagens, destacando, né, um aí que eu já quero ouvir aqui a fala do Lucas e também de Jesus, né? E por que esse exemplo deles, né, a vida deles, né, a postura deles pode nos ensinar tanto, né? Porque, eu não sei se com você já aconteceu isso, né? Você ser acusado ou injustiçado ou apontado por uma coisa que você não fez é muito chato, é muito ruim. E Jesus e Daniel, que são os personagens desse início da história aqui, nos dizem que vale a pena a gente continuar firme mesmo sendo acusado, né? Pastor, eu gosto muito de falar de Daniel, tá? Então você me corta aí, por gentileza. Domingo ele vem trazendo ali a história de Daniel, um panorama de modo geral, e eu gosto muito de como Daniel ele é retratado no seu próprio livro, né? Logo nos primeiros capítulos, nas primeiras ações, a gente percebe que foi um povo cativo. E de um povo de, 70 mil pessoas, somente 3 ficaram em pé. Isso já demonstra uma fé absurda no Deus vivo e no Deus verdadeiro. E continuando a história, nós percebemos ali que Daniel, ele é convidado pelo rei para ali trazer a revelação do seu sonho também ali. E em nenhum momento Daniel traz a glória para ele. Ele olha para o rei e fala assim, o rei estava com pressa. Eu acho interessante que o rei estava com pressa, ele queria agora. Daniel fala assim, eu vou te responder amanhã. Ponto. É isso. E ele entrega toda a glória ao Senhor, ele entrega toda a glória a Deus para trazer a revelação. E mesmo sabendo que era um sonho condenador, ele com coragem vai lá e fala a Deus. Então ele demonstra a sua fé ao Senhor, ao Deus vivo neste momento. E aí ele vai passando por reinos e aí ele começa a se tornar ali um dos importantes, né? Ali. Então ele é um cara que... diplomata. Passa por 2 impérios, né? Com certeza. E aí ele chega num reinado onde as pessoas começam a se incomodar com ele. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você está fazendo tão certo que as pessoas começam a se incomodar com você e procurar defeito. E Daniel, ele tinha um costume de orar sempre 3 vezes ao dia, né? Voltado ali para Jerusalém. E as pessoas que tinham inveja dele começaram a pensar, cara, eu preciso achar um jeito de derrubar esse cara. E é engraçado que os fariseus também pensavam a mesma coisa de Jesus. Eu preciso achar um jeito de derrubar esse cara. E aí esses caras ali no período de Daniel chegam ao rei e falam assim, olha, tem gente aí adorando. Não é verdade? Eles começam a cogitar ao rei falando assim, não é verdade que você deveria ser o cara mais adorado aqui? Sim, é verdade. Não é verdade que todo mundo só deveria, estar do seu lado? Sim, é verdade. Pois é, eu acho que você deveria colocar uma lei para proibir isso daí, sabia? Pra quê? Pra tentar derrubar Daniel. E o rei gostava de Daniel. Quando o rei ele coloca essa lei e aí eles vêm e acusam Daniel e aí eles percebem e o rei percebe que ele teria que cumprir a lei, senão infelizmente ele não estaria fazendo o que de fato ele foi colocado ali. O rei joga Daniel nas covas dos leões, só que ele não tinha culpa nenhuma, ele não tinha culpa de nada. E o que eu acho mais interessante dessa história é que o rei, com fé, de noite, no outro dia ele fala assim, Daniel, você ainda tá aí? Gente, você jogou o cara nas covas dos leões. Tinha que ter muita fé para fazer essa pergunta. E o rei sabia porque ele conhecia Daniel. Neste momento, Daniel vem e sai glorificado, da mesma forma como a gente falou na lição, por obediência. Sim. Por obediência. E aí, quando a gente vem retratando Jesus também passou pela mesma coisa. Jesus só fez coisa boa. E todo momento os fariseus, eles procuravam alguma coisa para condenar Jesus. Não, eu preciso achar alguma coisa para esse cara. E ele começa os questionamentos. Ei, é verdade que quem é o meu próximo? Aí chega assim, olha, essa mulher pecou, o que eu faço com ela? Como é que é essa questão do sábado? Me explica um pouco sobre a lei. Jesus era sempre confrontado por aquilo que ele podia ser acusado através dos fariseus e eles não achavam culpa nenhuma sobre ele. Tanto que no relato ali, quando Jesus ele é preso e é julgado, as pessoas não acham. Tal ponto de os judeus eles se unirem com o Estado. Isso eu acho, sabe, deve ser dolorido para um pai que vai para o seu povo e o povo se une com o seu inimigo para derrubar você. Se une ao Estado e fala assim, se eu não posso matar, quem pode matar é Roma. E ele é condenado,
sem culpa da mesma forma como Daniel. O que eu trago de lição é que, assim, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, o mundo, o ambiente, pela nossa obediência, pela nossa postura, eles vão querer nos culpar. Eles vão querer nos destronar, entre aspas, ali, eles vão querer nos derrubar. Mas assim como Daniel e Jesus foi firme do começo ao fim, nós precisamos ser também. Muito legal, você tocou num ponto importante, porque eles usam todos os recursos possíveis, né, para através e motivados pela inveja, né, tanto em Daniel quanto em Jesus, que é um paralelo bem interessante, né, que a lição já trouxe aqui, para tentar ter algum motivo para condenar, né. E aqui fica uma lição pra gente, né? Talvez a lição mais importante para você e para mim hoje aqui, olha, se foi assim com Daniel, se foi assim com Jesus, se você andar com Jesus, não se iluda, vai acontecer com você também. E é muito importante que você saiba que mais importante, né, do que, quem sabe, o apreço, né, ou o respeito dos homens, é você ter o apreço e o respeito de Deus. E isso é muito interessante, né, porque o próprio texto, depois a gente vai conversar mais sobre isso, aí diz que Jesus, a conclusão de todo mundo ali após aquela situação toda era: Jesus é inocente, né? Ele é diferente, né? E outras conclusões mais que eles vão chegar depois, né? Mas Jesus não só foi condenado sem culpa, diz que ele foi também, não Nath, julgado injustamente e passou por todos os tipos de abuso que você possa imaginar. Não foi só de uma pessoa, nem duas. O que essa sequência quase inesgotável de injustiças e abusos que ele passou tem para nos ensinar hoje? Olha, a gente também vai sofrer injustiças nessa vida, né? Eu trouxe um pouco pra minha vida, assim, quando eu tava lendo essa injustiças e abuso, que às vezes a gente tá fazendo alguns projetos na igreja, né? Tipo, que nem a gente passa pelo OIM, por exemplo. São situações que são difíceis ali, a gente precisa conversar com as igrejas do distrito, fazer projetos paralelos. E nem sempre as pessoas vão achar certo aquilo que você está fazendo. Tipo, não, acho que você deveria ir por outro lado. E as pessoas não vão concordar com os projetos. E essas injustiças acabam vindo com os abusos também, né? Não, mas vocês não estão sendo muito intrometidos de estarem entrando na casa dos irmãos? Vocês não estão sendo muito intrometidos de estar fazendo essa pressão toda no bairro e nas igrejas? E eu acho que Jesus também sofreu um pouco dessa injustiça e um pouco não, né? Muito até. Dessa injustiça e desse próprio abuso. Porque tem uma parte que eu até grifei aqui na minha lição, que eles não tinham acusações razoáveis para condená-lo, né, pastor? E um dos guardas perguntaram para ele, né, se ele ensinava. Cristo lembrou que sempre ensinava publicamente. Uhum. E aí, ofendido, um dos guardas deu um tapa nele e Jesus respondeu: se eu disse algo mal, prove que é mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu, né? Uhum. E os líderes trouxeram diversas testemunhas e ele passou por uma sequência de abusos, Falsas, né? Falsas testemunhas. E eu queria saber de vocês uma coisa dessa pergunta aqui. Por que você acha que os líderes religiosos ignoraram as evidências claras de que Jesus era o Messias? Vocês acham que ele tinha uma visão clara de que Jesus era o Messias? Porque eu acho que dentro do Sinédrio, algumas pessoas já haviam visto e declarado milagres que o próprio Jesus tinha feito em alguns determinados pontos da história, né? E eu queria ouvir de vocês isso aqui. Pode falar. Quem tá no poder não quer sair. Uhum. Eu olho muito isso. Sim. Então, assim, eles sabiam que se eles declarassem Jesus o Messias, o Salvador que tantos esperam, o poder não estaria mais com eles. Uhum. Então, Era um poder corrupto, né? Totalmente corrupto na época. Isso né? que você falou, que o pastor também comentou, de trazer falsas testemunhas, eles usaram coisas que iam contra a fé deles. Cara, é incrível como você O nível, né, que chegaram, né? Cara, tipo assim, você tira os seus princípios e valores em prol de algo só para que você não possa perder o poder. Eles não queriam, por exemplo, aceitar que as pessoas que não são judeus também são dignas de estar ao lado de Cristo. Eu lembro muito da história de Jonas. Jonas era assim, ele não queria pregar para Nínive. Jonas, ele era um cara muito saudosista ali, ele é um cara assim, é aqui, ponto. Eles não Jonas conhecia o Deus verdadeiro e ele sabia que ele poderia perdoar, e mesmo assim não queria pregar na cidade, tanto que quando chegou, pregou um dia só.
E aí, quando a gente vem pra história de Jesus, as pessoas, eles fazem a mesma coisa. Eles conheciam Jesus, eles sabiam das coisas. Eles falsificaram provas ali contra Deus. Tanto que, pela lei deles, para não chegar ao ato de matar alguém, eles jogam a responsabilidade para Roma. Então, assim, é aquela coisa. Eles não tiveram um pingo de compaixão pelo próximo. Era quase que não posso sujar as minhas mãos. O Sinédrio não podia sujar as próprias mãos, né? Mas Roma podia, porque Roma já havia matado outros judeus, né? Ali nesse meio contexto. E na lição traz um negócio aqui que eu fiquei impressionada, assim, que eu não lembrava dessa fala na Bíblia. Que falou assim, que quando Pilatos falou que ele era inocente, que não via nenhum crime nele, né? Eles fizeram uma chantagem, uma pressão ali, falando assim, que se ele não condenasse Jesus, ele não seria amigo de César. Usaram o imperador, ou seja, usaram a própria lei, né, do conhecimento que eles tinham sobre Roma, para poder pressionar Pilatos para fazer aquilo que ele não queria fazer. Né? Como que essa questão do poder é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é uma linha tênue. Né? Todo mundo tem responsabilidade. De alguma forma, a gente tem algum tipo de poder, de influência sobre as pessoas. E como a gente tem que usar isso para glorificar Deus, não para levar as pessoas para longe de Deus. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque eles usaram de tudo. Eles não tiveram nenhum pudor, vamos dizer assim, né? Sim. Para levar Jesus à condenação. E o que mais, assim, me choca, assim, particularmente, me incluo no grupo também aqui, que quando você vai ver, né, quem está instigando, quem é o que está manipulando, quem são aqueles que estão o tempo todo mal, assim, compreendendo e temendo Jesus, são aqueles que não eram para ter esse temor. É a galera do bem, né? Né? A galera do bem. Então, aqui diz que, começando pelo sumo sacerdote, né? Isso é muito sério, né, cara? Era o principal líder religioso da época, né? Aquele que deveria olhar para Jesus e ver nele o cumprimento de todas as profecias. Ele não conseguiu ver isso. Então, desde o sumo sacerdote, os líderes religiosos da época, né? E depois isso chegou a líderes políticos, depois chegou a multidão inteira, né? Então a gente percebe aqui uma generalização, né? de uma rejeição de Jesus e gente fazendo coro, né? Fazendo eco a uma injustiça, literalmente, né? Sim. E tanto que aqueles que teoricamente deveriam ser os mais injustos, imorais, né, insensíveis, Pilatos, por exemplo, ele fica assim, cara, como é que esse povo, como é que eles conseguem, que motivo eles têm para me pedir para crucificar um homem desse? Não faz sentido. Então, aí quando ele cai a ficha, cara, é inveja. Esse homem, ele é muito perigoso para eles. Aí você começa a perceber, né, claramente, né, qual era a motivação. É lógico que a gente sabe que estava por trás, Satanás estava por trás de tudo aquilo, né? Instigando. E é isso que nós temos que, às vezes, também não podemos esquecer, não é? Satanás, ele fará de tudo. Ele vai usar pessoas, vai usar, às vezes, mecanismos até legais, políticos, né? Às vezes vai usar até pessoas religiosas, tidas como religiosas, né? Para praticar muita injustiça. Então, é muito importante que a gente esteja consciente, né, de que sim, a injustiça e os abusos nesse mundo, eles existem. E se tem alguém que entende, que sabe o que é passar por isso, é Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, a gente sabe também, né, que a injustiça ou os abusos, eles não vão durar para sempre. O fato é que injustiça e abuso trazem muitas consequências, muitos problemas, faz muita gente sofrer. E com Jesus não foi diferente, né? A lição, né, Fabi, diz que sangue inocente foi derramado. Inclusive, é meio estranho isso, né? Porque uma das coisas que chocam o coração de Judas, né? A gente começou a ler no começo, ele fala assim, eu traí sangue inocente. Ou seja, eu cometi uma injustiça. Grave. Né? Muito grave. E Judas faz essa declaração, né? O que esse momento na vida de Jesus, ou essas declarações, dizem sobre a morte de Jesus, né? Como ele foi levado à morte? Aqui, né, vem falando que os sacerdotes e as autoridades já estavam preparando este plano, né? Só que o plano funcionar, eles precisavam de uma pessoa. Eles precisavam de uma pessoa que estava dentro do grupo, né, para ajudar eles a concretizar esse plano, que era o quê? Apontar quem era o Messias, né, quem se dizia o Messias, né,
E aí, Engraçado, Judas... que isso foi decidido justamente na ressurreição de Lázaro, né? Que Foi. loucura, né, cara? Foi naquele momento que eles Que loucura. Temos que criar um plano pra o matar plano, ele. isso. Foi ali naquele momento que começou isso. E aí, Judas, ele estava ali envolvido com os discípulos, com Jesus. E aqui na lição vem falando, né, trazendo um pouquinho de antes, falando que Judas sempre estava ali alimentando. Não, vamos coroá-lo. Depois que ele alimentou 5.000 pessoas. Conforme ia acontecendo os milagres, Judas falava, não, vamos coroá-los, vamos coroá-los. E na cabeça de Judas, isso acontece muito com a gente, mas antes de eu falar disso, eu vou continuar narrando a história. Ele falou assim, eu vou entregá-lo, e aí Jesus vai ser o quê? Forçado a se revelar como rei. E aí tudo vai dar certo. E aí em algum momento ele até me agradece, porque aí eu fiz o quê? Já estabeleci o reino dele. Ué, o plano dele era perfeito. Vou usar o que eles querem fazer de ruim pra fazer uma coisa que ele achava boa. Né? Que loucura. E este é o nosso erro como ser humano. Eu costumo falar que a gente tem a audácia de achar que Deus precisa de ajuda. Que Deus tem um plano, né, de salvação, e a gente acha, não, vou dar um ajustinho aqui, ó, porque Deus precisa da minha ajuda. A gente tem essa audácia. E Judas, esse foi o erro dele, achar que Jesus precisava de ajuda para estabelecer o reino no qual ele não entendia, né? E aí ele fez isso. Só que quando aconteceu tudo isso e ele começou a perceber que Jesus não ia fazer aquilo, a reação de Jesus não foi conforme ele tinha planejado, que os planos eram dele, não de Deus. Ele começou a ter um remorso. Na Bíblia fala essa palavra. Que ele teve... O pastor, inclusive, leu no comecinho. Ele sentiu remorso. E aí, naquele momento, ele quis devolver o valor. Só que como, né? Eles não quiseram o quê? Pegar essa responsabilidade de volta, não. Cada um com seu problema, né? Então, você entregou, eu te paguei, agora você fica com esse valor. E aí, Judas, naquele momento de desespero... ali de angústia, ele jogou as moedas no chão, né? E ele foi embora e ali ele, tomado de culpa e dor e desespero, ele tirou a vida dele, né? Infelizmente, Judas, muitas coisas são levantadas em relação a isso, né? A gente não tem como ter certeza de nada. Mas eu acredito que tudo que Judas fez foi por uma extrema angústia. Ele não suportou ter entregado Jesus, ter traído Jesus. E ele sabia em todos os momentos, ele nunca achou que Jesus fosse culpado. Essa não foi a intenção dele, não foi o sentimento dele desde o começo. E quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele não suportou, né? Ter entregado Jesus e tá vendo o sofrimento de Jesus ali por coisas que ele não fez. E aí ele não suportou. Isso é muito difícil, né? Às vezes a gente passa por momentos de extrema culpa mesmo. E até no comecinho eu falei sobre isso. Satanás, ele usa mesmo a nossa culpa. Porque a gente erra, né, pastor? Infelizmente, a gente tropeça muitas vezes. Né? Infelizmente, acontece isso. E o pastor falou isso lá no comecinho também. Judas era muito colado com Jesus. E não quer dizer que a gente tá com Jesus, tá tendo comunhão, tá lendo a Bíblia, que a gente não tropeça. Só que Satanás usa desses momentos pra quê? Pra nos afastar completamente de Cristo. Né? E não foi isso que Jesus quis. Nunca quis, né? No decorrer da lição, a gente vai falar sobre um outro personagem, né? E Jesus tem essa questão do reconciliar. E é isso que ele quer o tempo todo. A morte na cruz, tudo que ele passou foi para quê? Para que a gente tivesse reconciliação com o Pai. De novo, nos aproximação de Deus, né? E infelizmente não foi o que aconteceu com Judas. Cara, eu achei um negócio aqui fantástico, né? E talvez seja uma grande lição pra gente também. A lição diz assim, ó. Judas queria Jesus e seu reino. Sim. Mas também queria o mundo. Ele queria unir as duas coisas e e a andar. lição terminou falando assim, forte, né? Ele nunca se rendeu completamente. Então, fica aqui também o desafio pra gente aqui, né? Porque Deus conhece o nosso coração, né? Ele conhecia o coração de Judas. Jesus seguramente conhecia todas as intenções de Judas. E João já revelou isso, né, no capítulo 12 também. Ele sabia o que ele fazia de errado. Ele também conhece o que a gente faz de errado. Ele sabe o que divide nosso coração. E ele sabe se a gente se entrega completamente a ele ou se a gente insiste em viver essa vida dividida. Cara, a gente quer na volta de Jesus, a gente espera, né, que ele volte, crê no sábado, não sei o que e tal. Mas a gente faz um monte de concessões. A gente crê que o reino dele vai ser bom, novo céu, nova terra. Mas a gente insiste em querer
se aproveitar de algumas migalhas desse mundo aqui que às vezes vão... Às vezes não, né? Do caso de Judas, e a comprovação aqui é muito forte, não vão te levar a uma vida de entrega completa a Deus. Então, Judas, ele vivia uma vida dividida, né? E o que é curioso, né? Que mesmo vivendo essa vida dividida, mesmo vivendo essa vida paralela, vamos dizer assim, com intenções erradas, motivação errada, a lição diz que antes de sair do cenáculo, diz que Jesus ainda ofereceu para ele graça e perdão. Sim. E por que a gente sabe disso, né? Ele ofereceu o pão e o vinho. E ele falou, né? Sim. Quem não comer da carne e do pão, que representava seu corpo e seu sangue, que seria oferecido, não tem parte comigo. E para quem é que Jesus oferece o pão e o vinho? Pra Judas. Embora fosse um código, né? Para quem ofereceu o pão primeiro, aí esse é o traidor. Mas na realidade não era só uma contracenação de Jesus. Não, cara, tem graça para você, perdão. Tem perdão para você também. Você pode voltar também. Então, a gente percebe, né, comparando com outro personagem da própria tirinha, a gente percebe que ambos pecaram do mesmo jeito, pior. Aliás, Judas até foi velado. Ele sai do cenáculo, o pessoal nem sabe se é ele. Então, será que é eu? Que é? Eles tinham pensado, ele falou assim, olha, vai lá comprar mais alguma coisa. Ele é o tesoureiro, né? E o pessoal pensou nisso mesmo. Já Pedro não, cara. Pedro foi escancarado. Todo mundo soube que Pedro traiu. Então, não é que uma coisa é pior do que a outra. A questão não é essa. A questão é que há graça para todo mundo. E hoje a gente tem que também tomar essa decisão, né? De escolher remorso. E Judas tinha remorso. E o remorso tem uma premissa. Ele está sempre preocupado com as consequências. Sim. Com a exposição. O que é que vai acontecer. E se isso aqui me afetar também. E o que é que eu vou perder com isso. O remorso é muito ruim, cara. O arrependimento é diferente. O arrependimento gera uma profunda tristeza por aquilo que foi feito, ou pelo pecado em si, e o arrependimento, ele não está preocupado com as consequências. Ele não está preocupado com a exposição. Ele não está preocupado com a reputação. Ele não está preocupado com o que ele vai ter que passar. Então, o remorso e o arrependimento são coisas muito diferentes. E é sobre isso que a lição está mencionando. Inclusive, eu vou, antes da gente ir para a parte de quinta-feira, eu queria antes dar uma pausazinha aqui, porque a palavra-chave da semana, né, já que a lição menciona essas duas realidades, um grupo foi fiel, Daniel e Jesus, e Judas e Pedro que não foram fiéis, a palavra-chave da semana é fidelidade. E eu queria ouvir de vocês aqui, rapidinho aqui, cadê? Eu vou pedir ajuda aqui do Lucas, qual é o teu texto, a palavra, para a gente construir aqui junto à nossa rede semântica, para a gente tentar entender, diante dessas duas atitudes, a gente pode ser fiel, ou leal ou ileal, fiel ou não, o que é que Deus espera da gente, por que a fidelidade para Deus ela é tão importante na vida de alguém que quer servir Jesus? Pastor, eu coloquei aqui, ó, lealdade, né? O versículo a gente tem ali em Provérbios 17, que diz: em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Essa segunda parte aqui desse versículo, ele me pega bastante, porque lealdade, de fato, a gente só vê e se encontra na dificuldade, né? Da mesma forma como Jesus Cristo, ele entendia que dos 11, 3 eram os mais chegados, aqueles que ele poderia chamar de amigo, irmão, e no momento de angústia o abandonaram em oração. Neste momento de entrega, onde a gente vai ver aqui do próprio personagem Pedro, onde ele nega Jesus 3 vezes, no momento onde Jesus precisava que alguém estivesse do lado dele, isso pega bastante. Então, com relação à fidelidade, eu coloquei lealdade, porque assim, para que você pudesse de fato entender quem são seus amigos seus amigos mais próximos, verdadeiros, são aqueles de fato leais, que não estão com você só porque você tem dinheiro, ou porque você está numa festa, ou porque você está bem de vida, mas aquela pessoa que no seu sofrimento, no seu pior momento, ele vai estar lá do seu lado. Lealdade para mim. Lealdade, especialmente ao lado de Deus, né? E aí, Nath, teu texto, a palavra? Eu não escolhi um texto, mas eu coloquei a palavra pertencimento. Acho que quando Boa. a gente sabe que a gente pertence a Cristo, nós nos permanecemos fiéis a Ele, né? Como se fosse uma aliança ali de pertencimento. Quando a gente casa, a gente firma um compromisso com Deus. E isso faz com que a gente tente errar cada vez menos com aquela pessoa. E se a gente errar, que a gente não tenha remorso, mas sim um arrependimento concreto para que a gente não faça a coisa errada novamente. Então, pertencimento gera fidelidade também.
Muito legal. E aí, Fabita, o texto da palavra? A minha palavra foi preço. Preço. Uau. Né? A gente acabou de comentar falando que Judas, né, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus nos comprou na cruz por um preço que não tem valor, né? Não tem como ser pago, não tem como ser devolvido. Então, que nós possamos pensar nisso, né? Manter nossa fidelidade, pensando que nós fomos comprados com alto valor, com alto preço. É isso. Eu coloquei a palavra decisão, né? Tanto Daniel quanto Jesus, né? Até Daniel mencionou no capítulo 1, né? Daniel capítulo 1, de ele sendo já ainda jovenzinho, cara, com todos os motivos do mundo para não ser fiel a Deus, né? Ou para estar revoltado com Deus, ou para achar que Deus abandonou. Diz Daniel já no início, já de cara, talvez que uma grande lição para você. Primeiro dia de faculdade, primeiro dia de trabalho, primeiro dia de namoro. Meu irmão, já diz logo quem você é. Já dá logo o recado. Daniel fez assim, olha. Diz Daniel resolveu firmemente não se contaminar, né, com as finas iguarias do rei. Jesus também, do início ao final, você percebe isso muito nítido, né, o tempo todo. Daniel também, aos 85 anos de idade, estava lá no finalzinho, quando o rei o chama lá, depois de aparecer a mão na parede lá, disse, não, isso aqui eu vou te dar todo, não quero nada disso aí não. Nada disso, mesmo porque esse rei não vai passar, viu? Então, Daniel era uma pessoa fiel, ele era firme, né? Ele estava decidido. E talvez o que falta pra gente hoje é a gente tomar uma decisão, né? Decisão de permanecer fiel ao lado de Jesus, custe que custar, e até quando você falhar. Por falar em falha, né? Se tem alguém que a gente pode perceber que falhou com Jesus, né? Que mesmo andando perto de Jesus, né? Mesmo andando com ele todo dia, né? Que ele andava quando Jesus foi preso, né? Tem uma expressão que eu acho muito legal no Evangelho de Mateus. Que ele, João, mais jovenzinho, né? Andava acompanhando Jesus depois que ele foi preso de longe. Né? Ele não estava assim, não ficou no jardim, tô nem aí, fugiu, mas também não estava tão perto para receber uma chicotada, né? Ele seguia Jesus, né? Eu tô aqui, mas eu mas não tô aqui. Né? Então você percebe essa postura deles, né? E tanto depois ele fica, João continua, vai até o final com Jesus, né? O tempo todo lá com ele. Mas Pedro não. E talvez uma das declarações ou traições registradas na Bíblia mais abertas que a gente tem de um discípulo de Jesus é justamente essa declarada por Pedro. E ele diz, eu não o conheço. Como é que foi, Nath, essa experiência de Pedro ao ter traído Jesus? Perdão, pastor. Eu vou ajudar a Nath aqui. Vai lá. Sim. Eu acho incrível a forma como Pedro ele fala na Santa Ceia. Como você falou, eu imagino Pedro levantando daquela mesa e falando assim, Senhor, eu te seguirei até a morte. Não tem como eu te trair. Uhum. Não tem como. Cara, não tem como. Eu conheço a palavra. É igual muitos jovens que se prendem à soberba do conhecimento, né? Principalmente hoje em dia, falam assim, não tem como eu sair da igreja, não tem como eu cair. Eu já li a Bíblia 5 vezes num ano. Não tem como. Fiz missão Caleb, fiz 3 anos de OIM. Eu sou pastor, rapaz. Eu sou pastor. Oh, meu Deus. Comigo é 3 anos em missão, não é um só não. Não tem como. Pastor mesmo, eu sou formado. Eu sou escolhido por Deus para guiar um povo. Não tem como eu cair. É impossível. E Pedro ele faz essa declaração publicamente naquele ambiente onde Jesus revelaria o traidor. E eu acho interessante que a gente sempre olha para o traidor como Judas, mas Pedro também traiu. Sim. Existiam 2 traidores. Todos traíram, né? Todos traíram, mas assim, Pedro, o que eu acho mais complicado assim e que pega pra mim é o ponto de você declarar publicamente algo e na hora do vamos ver você dá pra trás. É complicado. Porque aí quando a gente vem pra história e aí Jesus ele está lá no meio da multidão, tapa na cara, cuspe, acusações falsas. E é ruim você ser acusado de algo que você não fez. Eu já passei por isso, é muito ruim a situação. E as pessoas que estão à sua volta, porque você sabe que seus amigos estão ali, você espera que seus amigos o defendam. E as pessoas perguntam, você é amigo dele? Não, não sou. Não, mas você anda igual ele. Mas eu não conheço esse cara. Eu vi você almoçando com ele ontem. Era o meu irmão gêmeo. Eu não conheço esse cara. Pedro nega Jesus 3 vezes e neste momento Jesus olha para Pedro. E a lição até fala que esse olhar
um olhar de compaixão é o mesmo olhar que Jesus olha para nós quando nós pecamos também. É um olhar de perdão, né? A gente fala muito que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas eu trago uma reflexão. Quantas vezes você nega Jesus por dia? Quantas vezes você nega Jesus por dia? Ah, mas como é que eu vou negar Jesus? Eu não saio na rua. É o seu pensamento, a sua escolha, a roupa que você veste, a música que você usa, a comida que você come, a forma como você se comunica, a forma como você respeita os seus pais, a honestidade no estudo da palavra. Quantas vezes nós negamos Jesus por dia? E Jesus, com o mesmo olhar que olhou para Pedro de compaixão, ele nos olha também. Eu acredito que, óbvio, ninguém aqui vai sair na praça e falar assim: ah, mas eu não conheço Jesus. Você não precisa falar. A sua postura já demonstra que você não conhece Jesus. Você não precisa dizer, a sua postura demonstra. Então, assim, eu trago para mim, principalmente como lição, se somos cristãos de verdade, se um dia nós somos como Pedro, levantamos a mão e falamos: eu sou o Caleb, eu vou seguir Cristo até o final, que a gente possa seguir. Porque, como diz até mesmo aqui na lição, quando Pedro entendeu o que havia feito, Pedro olhou para Jesus e os olhos do mestre encontraram os dele. A forma como imaginamos esse olhar revela como entendemos o caráter de Cristo. Foi de tristeza e compaixão ou de ira e frustração? Jesus Cristo, ele olha para Pedro não com raiva, com ódio, porque ele sabia o que estava no coração de cada um naquela ceia. Ele olha com tristeza e compaixão, porque ele sabia que os seus filhos não poderiam estar dispersos. Ele sabia que os seus filhos, aqueles que ele guiou, conduziu, precisariam estar firmes na missão. E quando Pedro declara, e pouco tempo depois ele nega Jesus, é muito triste. Você tocou num assunto aqui, né, que é quem sabe um dos assuntos mais lindos da Bíblia, né? E como a graça de Deus é profunda, né? É grandiosa, né? Às vezes a gente não tem nem... Às vezes não, né? A gente não tem noção da graça de Deus, né? A graça de Deus é algo extraordinário, né? Inclusive a própria lição diz que Pedro, né? Imagina aquele tumulto todo, os dois olhares se cruzando. Em um dos filmes mais conhecidos, né, que é o filme de Mel Gibson, né, muito forte, os dois estão com o rosto no chão, Jesus sendo esmagado, Pedro também, e eles se viram e os dois se olham, olho no olho, né, e o olhar de Jesus era um olhar: eu te avisei, cara, você nem se conhece direito, eu já te conheço, e o olhar sem falar nada: eu te perdoo. E diz que a princípio Pedro, ele fugiu da graça, cara. Saiu pra chorar, diz a Bíblia, amargamente. Talvez a única diferença entre Pedro e Judas é que Judas, ele voltou atrás, né? O olhar de Jesus fez com que ele entendesse. Aliás, Jesus foi atrás dele. Foi atrás dele na praia de novo. E é muito massa, cara. É muito lindo, né? E ao invés de correr pra uma forca, ele correu pra Jesus. Sim. Essa é a única diferença entre Pedro e Judas. Nenhuma mais. Nenhum pecou mais ou menos. Os dois fracassaram, os demais fracassaram do mesmo jeito, né? Como nós também hoje, né? Então a gente precisa reconhecer, né, que a gente é também um traidor de Jesus. A gente também, como o Lucas mencionou, sem usar a palavra, sem colocar lá no seu Instagram: olha, eu não conheço, aliás, eu não creio mais em Deus. A gente não precisa, né? A gente faz isso de outras formas. Então, que a gente reconheça, né, que a graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado, que a gente pode se arrepender pela graça dele, né, através do Espírito dele, para ter uma nova vida. Diz que a lição termina falando sobre compaixão e perdão. Para mim, esse seria uma das partes mais lindas dessa lição, porque embora a lição mencione a realidade, né, de que a gente tem que escolher ser fiel ou não, ser leal ou não, aceitar a graça ou não, aceitar o perdão ou não, escolher remorso ou arrependimento, que motivos não faltam na lição, né, para a gente se arrepender. Inclusive, a lição destaca a compaixão e o perdão de Jesus para Pedro, para Judas e para nós também. E agora não vai errar não, viu, Nath? Não, fez. Vai lá, Nath, com você agora. Tuas considerações finais aí. O que a compaixão e o perdão que Jesus demonstrou para Pedro tão abertamente, para Judas também, até o final, né? Jesus foi com Judas
até o final, até o último segundo. E com Pedro não foi diferente. E com a gente também é. O que é que isso impacta a sua vida, particularmente? Acho que impacta muito. Acho que a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre as nossas vivências antes de entrar na igreja, né? E quando eu entrei na igreja, uma pessoa me comentou assim: toda vez que você pecar e falhar, imagine que você está dando uma martelada nas mãos, nos pregos que estavam prendendo as mãos de Jesus na cruz. Sabe que ele está sofrendo por você e ele olha por você e fala: filha, eu te perdoo, porque eu sei que você vai daqui a pouco bater de novo e vai doer mais um pouco. Mas essas marcas, elas vão lembrar você do sacrifício que eu fiz por você, para te salvar. E para mim me impacta muito, porque essa compaixão e esse perdão me encontrou no momento que eu mais precisava na minha vida, que foi quando eu me converti. E isso está para todas as pessoas, e nós devemos passar essa palavra de compaixão e perdão, porque quando a gente erra, a gente falha, que nem o Lucas falou, a gente se esconde, parece que é da nossa natureza, né? Não é um agir natural nosso. Mas é da nossa natureza nos esconder da graça de Cristo. Aconteceu assim com Adão e Eva, eles se esconderam. Deus procurou saber deles, onde vocês estão. Mas eles falaram: a gente está aqui, mas não se apresentaram a Ele. Então que a gente possa ter a humildade de nos apresentarmos e termos esse olhar, né? Esse encontro de olhares com Cristo, para que a gente possa ter esse perdão, né? Encontrar esse perdão de Cristo conosco. Amém. Lucas. Pastor, eu trago muito sobre toda essa lição a graça, né? Como muito bem a gente comentou aqui, a graça de Cristo, ela consegue nos alcançar de uma forma inimaginável. Não há buraco tão fundo que Cristo não consiga estender a sua mão para te tirar de lá. E isso é muito importante, porque na vida do jovem, principalmente no jovem adventista, acontece tanta coisa, muita coisa. Eu conheço muitos jovens que se afastaram do caminho de Deus, que eles falam: eu não consigo mais voltar. Não tem como mais eu voltar. Mas deixa eu lhe dizer um negócio, jovem. Tem sim. A graça de Cristo pode te alcançar. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Deus, Jesus Cristo, naquela praia, no encontro que eles tiveram, deu a oportunidade para Pedro confirmar o amor por ele 3 vezes. Que quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida dos meus. Pedro, tu me amas? Da mesma forma como Pedro negou 3 vezes. Jesus deu a oportunidade para ele, para que ele pudesse entender que ele estava perdoado. Infelizmente, Judas não conseguiu enxergar essa graça, mas essa graça se estende até nós. Nós somos pecadores todos os dias, e nós temos que agradecer porque Cristo está lá intercedendo no lugar santíssimo por nós. A graça ainda está disponível e está aberta, e nós podemos sentir esse perdão, e o mais importante é se sentir perdoado. Porque uma vez pedindo perdão e não se sentir perdoado, é a mesma coisa, tipo assim: eu peço perdão, mas eu acho que a graça de Cristo não consegue me alcançar. Então, o que eu tiro para mim é isso: a compaixão de Cristo, o perdão e a graça, ela consegue nos alcançar independente do pecado ou do erro, ou até mesmo de negar publicamente Jesus, né? Ela consegue nos alcançar. Fabi, suas considerações finais aí. Pastor, quando eu vi aqui, eu não conheço, né? Às vezes é aquilo que ele falou. Muitas atitudes que nós temos hoje têm demonstrado isso, né? Porque a gente não tem vivido conforme Jesus quer. Então, realmente, a gente tem deixado de conhecer ao estudar a palavra, estudar as coisas a Deus. Mas o que me trouxe, assim, de alerta para hoje é que nós estamos vivendo um tempo da graça, né? Como que foi falado. Mas vai chegar o tempo do juízo. E o que eu não quero para mim é que Jesus fale nesse tempo do juízo que ele não me conhece. Porque eu não orei, porque eu não falei dele, porque eu não tive comunhão com ele, né? A gente falou sobre intimidade, como isso é importante pra gente começar a ter esses pequenos céus aqui na terra, né? E a lição que eu levo pra mim é isso. Pra que neste tempo Jesus não fale: eu não te conheço. Então que seja de alerta pra gente hoje. Muito bom. Minha reflexão final aqui, antes de você orar, é que a gente não duvide do amor, da graça e do olhar de misericórdia que Deus tem com a gente, para com todo e qualquer que se arrepende, que reconhece que nem se arrepender tem condições, como Pedro, né? Pedro tinha tanta arrogância, tinha tanta autossuficiência, né? Judas também, né? Judas tinha muito, cara, imagina o Judas bolando aquele plano, né? Cara, que distorção, né? Que má compreensão do que Jesus veio fazer, né? E nós também às vezes cometemos os mesmos erros, né?
que a gente não fuja do olhar de Jesus, né? Que a gente não fuja dessa graça que foi oferecida pra gente, que a gente não tenha medo de voltar para ele. Ele nunca vai olhar para alguém e dizer assim, não, você não merece, porque ele sabe que a gente não merece, né? Ele dá de graça, né? Ele nunca vai rejeitar aquele que vai até ele com humildade, com sinceridade, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que é pecador. Talvez seja essa a grande lição, né? Se o amor de Deus não te constranger, como diz o livro de Romanos, e te levar ao arrependimento, nada mais vai levar. Não vai ser as consequências, não vai ser o peso de ter feito algo errado, ou a culpa de ter feito algo publicamente errado. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é o olhar de Deus de compaixão e misericórdia que atrai a gente para os braços dele. Que você corra para os braços de Cristo hoje. Amém. Tá bom? Termina o coração, Fabi. Vamos orar então. Querido Pai, muito obrigado por tudo que nós ouvimos aqui. Que essas mensagens, tudo que nós lemos, falamos, compartilhamos aqui, não sejam só palavras vãs, mas que isso possa encher o nosso coração. E que nossa vida seja mudada através de tudo que nós aprendemos aqui. As pessoas que estão aqui ouvindo, que tiveram acesso a esse conteúdo, também sintam o seu amor, a sua compreensão e a sua compaixão por elas, meu Pai. Amém. Leve essa mensagem para cada um que tem essa necessidade de ouvir o que foi falado aqui, que eles possam também se voltar a Ti, Senhor. Amém. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fabi, mais uma vez, tá? Fabi, isso é demais. Valeu, Lucas. Top demais. Obrigado, Nath. Isso é bênção, hein? E obrigado a você que nos acompanhou até agora, separou esse tempo para ouvir ou para assistir esse podcast. E aí, já tomou a sua decisão? Já fez a sua escolha? Escolha o arrependimento. Ah, pastor, mas eu não consigo. Fica tranquilo, Deus sabe também. Até disso Deus já sabe. Então peça para Ele colocar arrependimento no seu coração, para que o amor, a graça, o olhar de Jesus se cruze com o seu e que você não tenha dúvidas de que através dele você pode recomeçar de novo. E se viver uma vida de deslealdade, em pequenas coisas ou grandes coisas, de forma velada ou pública, lembre-se que se você decidir, eu também, a gente pode ter uma vida diferente com Jesus a partir de agora. Aproveite essa oportunidade. Não esquece de compartilhar nosso conteúdo. Lembrando que está sempre disponível no nosso canal do YouTube e também no Instagram. E a gente se vê em breve, tá bom? No próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!